Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal. Os temas que tenho tratado, que sempre visam o Evangelho narrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no propósito de edificar uma igreja absoluta, concreta, fiel a Ele e também ao seu Evangelho, para que seja pronta quando Ele voltar, como condiz as Escrituras. Deus abençoe todos aqueles que têm intercedido por esse ministério, pela nossa igreja, pelo nosso trabalho, se dedicado em divulgar aquilo que tem sido gravado aqui, que vem sendo tratado aqui pelo nosso canal. Queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. Antes de tratar o tema de hoje, gostaria de lembrá-los que nós temos cultos transmitidos pela internet da nossa sede, todas as quintas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, ok? Essa transmissão será feita pelo YouTube, pelos nossos canais, pelo horadaverdade.com. Você entrando ali no horadaverdade.com, você vai ver ali quais são os canais que nós temos relacionados à nossa igreja, e todos eles, Facebook, Instagram, YouTube, vão transmitir o conteúdo desse culto para você, tá bom? O pastor, eu queria fazer esse convite em nome de toda a Igreja Sinado pela Fé, e tenho certeza aqueles que nos acompanham aqui vão se deparar com uma igreja ali interessada inteiramente a cultuar o Senhor Jesus debaixo de uma fé pura, canônica e bíblica, tá bom? Bom, hoje o tema que o pastor eu preparei para vocês aqui não foi de sugestão de quem passa pelo canal, tá? Achei importante a gente fazer esse acompanhamento desses acontecimentos entre política e igreja. E eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu vou falar aqui e, obviamente, é importante o que eu vou tratar, tá? Bom, o nosso tema hoje aqui, então, é a igreja como uma máquina eleitoral, infelizmente, coisa que a gente já vê há décadas acontecendo, tá? E tratamos esse Jesus agora que é de extrema direita, politicamente falando, sendo representado por Jair Bolsonaro, e também por grande parte de evangélicos, ok? Os meus propósitos com aquilo que eu vou falar aqui agora é essa luta que eu travo aqui com uma minoria de uma igreja sem política, ok? Vou dar as minhas razões aqui a vocês do porquê, tá? Tendo em vista que eu já venho falando por outros vídeos que eu gravei, ok? Qual o propósito da política dentro da igreja por intermédio da ordem mundial? É privar a igreja do caráter cristão e do caráter espiritual, do caráter bíblico. É privar a igreja e usá-la, como estão fazendo agora, ok? Então, meu propósito com você aqui é inibir que esta igreja cometa mais estragos com a obra do nosso Senhor e com as almas. Ok? E com objetivos mais específicos nesse vídeo, mencionar aqui também e compreender com vocês aqui essa nova tática da política dentro da igreja, oposta ao governo anterior, ao PT, parecendo agora em uma nova versão política mais honesta, mais conciliadora, mais justa e mais religiosa. E eu me refiro ao governo Bolsonaro. Que diferença há entre ele e o PT? E é isso que nós vamos tratar aqui agora, tá? Bom, eu vou começar pela questão do critério de minhas afirmações, como teólogo e como pastor, tá? Tendo em vista que nem a minha igreja, nem o meu ministério, como qualquer outra nesse mundo, tem o direito de usar a prerrogativa de Cristo no seu próprio ponto de vista, tá? Isso se chama teologia liberal, ok? Que foi uma das serpentes que entrou dentro da igreja, uma das vertentes, ok? Que vem dominando a igreja ao longo dos anos. Teologia liberal julga assim, né? Ela forma o seu conceito, ela assume o dever de traduzir a Bíblia como quer, traduzir os dogmas, os princípios, as doutrinas como quer, tá? Esse direito ninguém tem. É que nem a Talmud para os judeus, ok? Quando os sábios tomam a frente para serem intérpretes da lei, tá? A lei é vaga, o mandamento não é tão assim apropriado para a nossa época, então forma lá um grupo lá de intérpretes lá,
para cada um ali entender e compreender a lei e o mandamento que Deus havia confiado a Moisés, eu me refiro aos judeus, mas de uma forma mais moderna, mais liberal, mais humana, mais política, e causou aos judeus os estragos que vocês sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Amém? Inclusive subsídios para que eles resistissem o messianismo de Jesus, como também participassem de sua crucificação. Então eu sei do que eu estou falando para vocês aqui. Teologia liberal é um movimento maldito dentro da igreja. Bom, o uso da prerrogativa, pastor. Critério de afirmação. Ninguém pode falar por conta. Tem que ter referência, e referência daquele que é autor, né? Então eu tenho defendido com vocês aqui, eu tenho falado constantemente aqui, que o padrão ministerial, igreja, ministério, cristão, evangelho, ok? O padrão disso é promovido por Cristo. Na teologia bíblica ou na teologia em si, o único que é capaz de chegar à frente para nos dizermos qual o caminho mais certo é o próprio Deus. Eu tenho dito a vocês que o fundamento essencial da teologia procede de Deus e é por Ele. Ele é o autor, ele tem que chegar e dizer, por conta, sem influências, qual o melhor caminho para nós. E eu me refiro à religião, eu me refiro à fé. Então aquilo que nós precisamos entender sobre Deus só pode ser ensinado pelo próprio Deus. Então o entendimento da Bíblia Sagrada é que a plenitude disso é Cristo, que a hermenêutica disso é Jesus. Então a partir do momento que a gente se deparar, né, com aquela ideia de que existem pessoas que obtêm, que retêm uma chave de conhecimento e de entendimento especial, como que nós vamos julgar isso? O que eu quero dizer é que sejam referências, tá, de orientação para a sociedade. Julgam ser superior a Cristo. Porque se Jesus desceu aqui para falar tudo o que falou, por que tem que ter uma outra junta ou um grupo específico de pessoas mais dotadas e inteligentes para traduzir ou então adaptar as palavras dele? Está tudo muito claro lá do que tem que ser vivido, do que tem que ser obedecido, aquilo que realmente tem que ser acatado pela igreja, pô. Tendo em vista que o evangelho não foi escrito pela igreja, a igreja saiu do evangelho, porque o evangelho que a Bíblia prega é o oráculo falado pelo próprio Filho de Deus. Então, enquanto a gente não reparar isso dentro da igreja, as tendências vão continuar surgindo, você não concorda? A igreja está governada por uma militância, está governada por facções. A igreja virou um reduto de ideologias. Porque a autonomia na teologia gera tendência, gente, não adianta. Nós vamos ficar discutindo isso daqui a vida toda e não vai entrar na cabeça de alguns aí de que a igreja não é um produto da humanidade, não é uma instituição da humanidade. A igreja é uma instituição de Cristo. Então, compete somente ele dizer como a prerrogativa tem que ser usada. Eu me refiro à fé, eu me refiro ao evangelho. Só cabe ao autor dizer como as coisas na teologia devem ser. Tá? Isso na criação, como também na salvação. A Bíblia deixa muito claro isso daí, em todos os aspectos. Ok? Primeira coisa, segue a regra. Tá? Um fato sobre a fé. Para a gente preparar alguns detalhes aqui antes de falar sobre Bolsonaro e política dentro da igreja. Um fato sobre a fé, importante que eu tenho para te dizer aqui. Que mina. Todas as ideias malucas aí que o pastor eu vou citar. A igreja foi instituída por Cristo, correto? Primeiro veio Jesus, a encarnação da divindade, os seus propósitos colocados em prática, o seu messianismo em atividade, cumprindo o Senhor, os propósitos messiânicos, é instituído igreja. Então primeiro veio ele, depois o evangelho, depois o chamado dos discípulos, depois o movimento apostólico, a igreja, a ascensão, o derramado do Espírito Santo. É uma ordem cronológica de fatores, certo? Por que eu estou querendo dizer isso? A igreja é uma instituição de Cristo, ela foi instituída por Cristo, ou seja, ela surge como fruto dele, de suas ações. Ele compra a igreja com as suas obras, com o seu valor, com a sua morte,
Então a igreja é dele. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Então não adianta ninguém aí no vídeo agora dizer, porque isso? A igreja é dele. Então vamos escutar ele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Que igreja que ele quer? Olha, exemplo, o maior profeta que ele considerou foi João Batista. João Batista não curou, não fez milagres, não fez o sol parar, mas foi considerado o maior profeta da história. E o fim dos profetas estava nele. Tá? O precursor de Cristo. Aquele que estava lá nas águas para anunciar Jesus. Enfim, vocês já devem ter entendimento sobre isso. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Que se nós quisermos constituir padrões de ministério, aspectos e traços daquilo que devem ser colocados em atividade na visão cristã, Jesus ele chega e diz como tem que ser. Porque a igreja é dele. Certo? Se foi instituído um padrão, este padrão é um instrumento de edificação que serve de comparação para gerações posteriores. Então a igreja que foi instituída em Atos, o entendimento bíblico não é meu. O entendimento bíblico diz que ela é a matriz e as demais que surgiram posteriormente são extensões disso, continuidade disso, mas a matriz é ela. A igreja ininterrupta, a igreja histórica, a igreja modelo, certo? Eu tenho dito isso a vocês. A pergunta que eu faço para a Igreja Sinai pela Fé, exemplo, é se aquela igreja lá atrás que Jesus instituiu, ela está dentro da nossa igreja, do nosso ministério provisório, tá? Com os seus atos, com as suas obras, com a sua pregação, com o seu testemunho, porque a essência, o subsídio, tá? A matéria disso, eles iniciaram. E nós estamos aqui para imitar, para sermos a continuidade. E como já disse, a autonomia nesse quesito aqui também gera fraude, gera genérico, gera o que vocês, na verdade, estão olhando acontecer agora aí, tá? Uma igreja em conformidade com a época, em conformidade com as expectativas da sociedade, com as paixões, e todo dia surge uma igreja diferente, para um módulo diferente, para uma parte específica da sociedade, uma igreja que atende aos clamores, que não é a continuidade da igreja modelo. Isso é um erro grave, é um erro sério, por quê? Porque é fraude. Senhores, é heresia. Nós não temos o direito de formarmos a igreja para o povo. Não existe igreja do povo. Não existe igreja do Estado. Não existe a igreja da época. Não existe a melhor igreja da cidade, a igreja mais conhecida do mundo, a maior igreja do mundo. Não existe isso. Isso tem que acabar. Existe sim a igreja que o Senhor instituiu, e a pergunta que eu te faço é, vamos ou não ser a extensão disso? Então essas correções precisam ser feitas. Pastor, eu só tenho esperança de que será feito esse reparo? Biblicamente isso não é possível, na perspectiva futura, e os estragos são incalculáveis, senhores. Não há como reverter. Eu falo aqui pelo Brasil mesmo, quando o protestantismo chegou aqui, já chegou todo programado pela maçonaria americana, a gente já falou sobre isso aqui pelo canal. É um evangelho totalmente modificado, deteriorado por interesses ideológicos, tanto que é verdade que ele já está como está. Bom, então como sobreviver diante desses ataques? Cada um aí no vídeo agora assumindo a sua responsabilidade de fazer o seu melhor, do que eu estou falando aqui. Porque se ficar dependendo, entendeu, do contexto, nós estamos perdidos, porque é uma minoria que enxerga isso que eu estou falando para você aqui, que tem noção, capacidade de identificar a igreja correta, a igreja verdadeira, como eu estou tratando aqui, tá? E contra isso ninguém pode vir, ninguém pode se manifestar contra. Do que diz respeito a isso, ninguém pode ser contra, porque é bíblico. Bom, vamos a um outro detalhe. A existência de uma possibilidade de que Deus esteja governando por intermédio de um sistema, por intermédio de um governo, ou a existência de um governo cristão,
tá? Essa ideia de que o povo considera que as pessoas reinantes reinam com a pura emanação divina, que a unção de Deus deva ter caído sobre a cabeça de alguns reis. A teocracia. Se você for investigar biblicamente falando, agora eu vou falar sobre uma questão de possibilidade. Se você for analisar e investigar a origem, a raiz histórica disso, tá? Da teocracia, você vai se deparar com uma hereditariedade maldita. Por quê? Porque quando houve essa troca ali determinada por Israel, nas Escrituras Sagradas, está lá em 1 Samuel 8, versículo 4 ao versículo 6, tá? Esse pedido do povo de Israel a Samuel, de que eles tivessem um rei, isso foi acatado por Deus como afronta e ato de rebelião, tá? Então, a partir dali para frente, ok? O entendimento bíblico, que quando entra a era dos reis, tá? O entendimento bíblico que esta era formada de reis, ela foi contraditória, ok? Porque ela surge de um pensamento específico, tá? Por isso, a maioria dos reis que reinaram em Israel foram degenerados. E Israel paga um preço caro até hoje por isso, historicamente falando, tá? Então a monarquia, ela surge de um pensamento que Deus, ele é incapaz de governar o seu povo pela sua justiça e pelos seus princípios. E por isso eles precisavam de um rei, de um sistema político, de um Estado, ok? Então vai ler a palavra de Deus, você vai chegar nessa conclusão. Da onde surge esse pensamento? De que Deus possa ter um governo em atividade em algum país, em algum lugar, na máquina estatal. Não existe isso biblicamente falando. Agora, esse pensamento de que Deus governa por liderança política nos rendeu o cosmopolismo, me perdoem, nos rendeu o materialismo, nos rendeu o industrialismo, nos rendeu o patriotismo, que são tendências dessa politicagem, entendeu? Uma hora, agora eu falo do cristianismo, uma hora Jesus na esquerda, uma hora Jesus na direita, porque esses dias mesmo eu ouvi um apelo do Silas Malafaia dizendo exatamente aos evangélicos, de que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Eu queria entender esse negócio, mas eu sei muito bem o que ele está preparando os evangélicos para a eleição agora que está chegando aí, da qual ele também ganha com isso. Essa tendência de que existe socialismo cristão ou democracia cristã, isso não é bíblico, senhores. Agora eu vou entrar numa coisa bem específica com vocês aqui. Lá atrás, usar a sua memória, nós tivemos aí uma atividade muito centralizada na política do PT. Eu lembro muito bem que quando Lula iniciou o governo dele aqui nesse país, grande parte de pastores tradicionais de igrejas conhecidas foram lá e promoveram o governo dele como sendo um governo que levava metas do evangelho. Foram lá, abençoaram o cara, ungiram o cara, e o governo do PT, como todo mundo sabe, ficou muitos anos no poder. Esses mesmos indivíduos que mudaram, que abençoaram o PT, mudaram de camisa partidária, e quando Bolsonaro chegou, eles foram lá e fizeram a mesma coisa com ele também. Saíram da esquerda e foram para a direita. Não todos, mas grande parte. Agora, interessante que eu queria fazer com vocês aqui nessa reflexão. Grande parte daqueles que foram lá e abençoaram o PT e agora estão no novo governo, estão fora do país agora, morando lá nos Estados Unidos, grande parte deles. E alguns já com o passaporte carimbado, temendo que esse país aqui chegue num caos político, na bancarrota, como já está. Porque nós estamos indo em direção àquilo que eu venho avisando vocês, para o militarismo, para a unificação dos governos latinos, da unificação de toda a América Latina, do Mercosul. Nós estamos acompanhando isso, vocês podem perceber, tá? Entra presidente, sai presidente, todos eles cumprem a agenda global. Bolsonaro também cumpre a agenda global, ok? Para aqueles que são mais fanáticos dele aí.
Política não muda, senhores. Mas vamos lá, meditando nisso aqui. Ungi a cabeça de um, fui lá, ungi a cabeça do outro, mas não fiquei aqui para ver estrago, certo? Porque agora eles estão lá em Miami, estão lá em Orlando, estão lá nos Estados Unidos, montando a igreja lá, vivendo lá. Por que não veio o Brasil agora aqui? Entendeu? Para ouvir o presidente que diz pro povo que a carne tá cara e a melhor coisa era comer ovo, porque ele também vai comer ovo, entendeu? Porque lá atrás eu escutei que o Brasil ia alavancar, o Brasil ia ser uma bênção, e vi gente aí fazendo horrores com a igreja por causa disso, tá? Denegrindo, expondo a igreja ao ridículo, a sociedade toda se divertindo com isso. Eu podia dar nomes para vocês aqui, mas não vou sujar minha boca. Porque é um bando de bandido. Todos eles são mercenários e bandidos. E com a diferença, tem passaporte diplomático, tem dinheiro para sair do país caso precisarem. Mas em compensação, venderam a igreja como uma prostituta, venderam a unção e ganharam dinheiro pra caramba com o PT também, e estão ganhando com esse governo aí, certo? Porque recentemente Bolsonaro mesmo destinou uma fortuna para o catolicismo, abençoando a igreja aí, mais uma santa aí, com milhões dos cofres públicos, e a gente vai vendo a lambança e a situação toda acontecendo. O que eu queria e o que eu desejaria do fundo do meu coração é que a igreja não estivesse participando disso, porque a igreja não tem nada a ver com isso, ok? Os assuntos políticos devem ser tratados fora dela, não na esfera religiosa, porque isso fere a integridade da igreja. Ainda dentro dessa questão, tá? Se todos aqueles que vão estar aí defenderem a política dentro da igreja, então me mostre algum resultado, alguma coisa, porque na Bíblia você não vai tirar, mas algum benefício, algum resultado, alguma coisa, alguma profecia que se cumpriu, alguma previsão, cadê o Daciolo? Alguma coisa que realmente tenha sido dito por eles que aconteceu a nível de benefícios em relação à igreja. O que eu vi é a conta deles engordando, é cada dia mais ricos, mais poderosos, a igreja cada dia mais vinculada a facções. O que eu estou vendo aí é o pecado prosperar, senhores. Então, se você realmente é a favor da política da igreja, dá uma ligada para eles lá em Miami, fazem eles voltar aqui para comer ovo com você, tá bom? Continuando aqui, a ênfase. Eu estou aqui num raciocínio, lógico. Jesus sai da extrema esquerda, da esquerda vem para a direita, e para a extrema direita. Né? Agora, para grande parte dos evangélicos aí, Jesus ele governa por Bolsonaro. Jesus ele está na versão Bolsonaro, ok? Bom, aparece Bolsonaro com a ênfase Deus, pátria e família. E evangélicos incorporam isso como se fosse evangelho isso, tá? Mas olha como que as coisas são. Bom, num dia, né, esse cara tá dentro da maçonaria que eu coloquei um vídeo dele aí, ok? Prestigiando a ordem que governa esse mundo aqui, tá? Com horrores, ok? No outro dia ele aparece dentro da igreja católica se autodenominando católico. Numa versão de um homem que se casou novamente com uma evangélica, que hoje é a primeira dama, certo? E essa evangélica, primeira dama atual, e esposa dele, casada pela segunda vez, que é contra os princípios da fé, se une a isso para divulgar ainda mais esse slogan que eu vou mencionar aqui: o bom relacionamento entre evangélicos e católicos por meio do senhor presidente e também da sua atual esposa e primeira-dama. Como é que você enxerga isso aí? Daí uma hora ele está na igreja evangélica, outra hora ele está no catolicismo. Como disse a você, recentemente ele doou não sei quantos milhões para uma entidade conveniada a uma santa, aí não me lembro agora se foi a Dulce, e fez um depósito gordo lá para ajudar aquela instituição. Daqui a pouco ele está lá na igreja evangélica, também articulando a mesma coisa com pastores e com a igreja. Ok? Daí aparece, dia 3 de dezembro, a mulher dele,
e a Damaris Alves se encontrando com o Papa Francisco e a pauta era evangélicos e católicos para um bem social. Recentemente, agora em janeiro mesmo, aparece a Damaris diante da mídia fazendo uma solicitação de reunião entre líderes religiosos, inclusive pastores evangélicos, para debater a intolerância religiosa. Ela, como evangélica também, procurando fazer uma solidariedade religiosa, uma espécie de reunião ecumênica cuja pauta é o social, cuja pauta é a preocupação da intolerância religiosa. Ok? Daí eu me deparo na mesma linha. Talvez você tenha mais informações que eu. Bolsonaro na mídia evangélica, a escrota mídia evangélica, dizendo Bolsonaro aceitou Jesus. Bom, eu me interessado, fui lá, peguei, falei, Bolsonaro aceitou Jesus. Vamos ver se ele aceitou Jesus como a Bíblia nos prega, né? E entro lá, ele dentro de um culto parlamentar evangélico, tá? Dizendo o nome Jesus, e no fim da matéria, como que essa mídia evangélica é escrota. E no fundo da matéria, dizendo que ele mantinha um bom relacionamento com os evangélicos. Ele não se arrependeu. Ele não se converteu, até porque se ele se arrependesse e se convertesse, ele ia ter que largar da atual mulher, porque ele tem adultério segundo a palavra de Deus, tá? Divórcio segundo o casamento na Bíblia não existe. Ok? Tá? E a igreja que batizou a mulher dele, etc., e que concordou com isso, é herege. É simples, porque os autos são muito claros. Mas se ele viesse a se converter, e etc., ele ia ter que mudar muita coisa na vida dele, você não concorda? Inclusive, deixar claro que o catolicismo é uma aberração dentro da história e nas escrituras, tá? Ele ia negar a cultura religiosa dele, ia precisar negar. E até se arrepender pelos papas também. Mas enfim, isso não aconteceu. Mas a mídia evangélica foi lá e deu aquela carimbada. Agora, o que eu quero concluir com você aqui? Que nessa atividade de extrema direita em que Jesus está agora no conceito deles, é aquilo que eu falei, a autonomia gera tendências. Em poucos detalhes aqui eu já provei para você que foi levantado um modelo de relacionamento interreligioso entre católicos e evangélicos sendo representado por ele, pela atual mulher dele e pelos pastores que apoiam ele. E nesse túnel de influências já entrou um monte de gente achando que catolicismo e evangelho é a mesma coisa. Só numa atividade a gente passa a construir esses aspectos aqui e chega na seguinte conclusão: opa, o negócio está errado aí. Deus está no comando desse negócio. E não foi diferente com o Trump lá nos Estados Unidos. Que se esse cara falar que ele é cristão é um absurdo, porque para ser cristão, na condição dele, ia ter que fechar o Pentágono. Ele ia ter que desativar aquela inteligência que domina o mundo com horrores. Como que ele ia conseguir governar um estado daquele, que a gente sabe muito bem que hoje representa a geopolítica mundial? Como que ele ia conseguir? Com princípios cristãos. Mas ele pegou e ele foi para dentro da igreja receber a mesma unção. Por quê? Porque está provado pela história, que o sistema mundial, a ordem mundial, precisa do protestantismo para colocar na cabeça das pessoas que existe uma pátria especial para Deus, da qual ele governa com bênçãos, essa ideia toda patriótica, e que lucrou os Estados Unidos de geopolítica, e que para o Brasil está lucrando o quê? O que o senhor acha aí, pastor? Bom, para o Brasil está lucrando aquilo que todo mundo já esperava na previsão política, que o Brasil, como toda a América Latina, se mantenha como um celeiro para que o poder internacional continue explorando por intermédio de suas fragilidades e fraquezas. Tá? Um país que desceu de nível de ignorância, que está pior do que estava em todas as expectativas, que o que a gente vê de mudança aí são detalhes muito pequenos, ok? Muito miseráveis. Esse país precisava de uma reforma institucional, astronômica, entendeu? Esse governo aí só engana e nós estamos partindo para aquilo que as profecias, na verdade, já previam, que é uma ordem mundial cujo Brasil e o Mercosul sejam um celeiro de explorações como vem sendo e a gente sabe disso, ok? Mas o sentimento
O sentimento continua desde o início desse vídeo de querer repudiar, de querer condenar extremamente a participação da igreja evangélica no que vem decorrendo nos assuntos políticos desse país. Eu vou falar desse país aqui agora. A igreja evangélica é a grande culpada do que está acontecendo com esse país e do que vai acontecer. Todos esses pastores que apoiaram, que fizeram do seu púlpito o palanque da eleição, que fizeram da sua igreja uma máquina de eleição para partidos específicos, aqueles que se elegeram à custa dela, todos eles são malditos e vão pagar essa conta. Mas pode esperar, olha aí, lá na frente, eles vão pegar o passaporte deles, vão sair do país e você vai ficar aqui para comer, para se alimentar desses estragos que eu estou tratando aqui, que vem aí, você pode aguardar, vem novidade para nós aí, como resposta de todas essas inconsequências. Amados irmãos, eu queria dizer àqueles que assistem esse vídeo de que você se mantivesse nesse foco de fé, seguindo aquela igreja lá atrás, e o Jesus que fala nela, porque este cumpriu o seguinte modelo, lá não tinha política. Lá não havia politicagem, não havia partidos, não havia ideologias. Era uma igreja que seguia a doutrina. E é essa igreja que nós estamos tentando levantar dentro do nosso coração. Ok? Uma ideia que a gente vive tentando aqui combater, que é o diálogo interreligioso, que implica numa fé que se solidariza com as religiosidades, que se solidariza com os apelos sociais, mas fere a integridade da unicidade da fé. Igrejas que estão vendendo o estatuto e a doutrina do nosso Senhor para fazer politicagem, com religiões também. Note todas elas e condene cada uma delas, porque se dependesse dos escritos, elas não existiriam e não estariam cheias. Um abraço a todos aqueles que assistiram esse vídeo, espero no próximo tema trazer alguma coisa da qual te interesse. E lembrando, da minha parte como pastor e como teólogo, eu não tenho nada contra e nada pessoal ao atual presidente, nem a sua esposa e nem as suas tarefas políticas. Até porque, para mim, ele trabalha para aquele que você já sabe o nome, o diabo. O meu propósito com você aqui é deixar claro, a igreja não era para estar nisso. E é o propósito que me trouxe aqui para falar dele. É a igreja. Quem mandou ele entrar dentro dela para fazer politicagem é a mesma coisa o Lula, que eu também persegui 20 anos. Enquanto ele usava a igreja e a Dilma usava, eu batia na tecla. Vocês podem ver aí o currículo e o histórico dos meus vídeos e das minhas comunicações escritas pelo meu blog. O meu propósito é só isso, é defender a igreja. Larga a igreja que eu deixo de falar de você. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.